Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje sábado, tô aqui para dar mais uma aulinha para vocês. A aula de hoje vai ser uma naninha, na verdade uma capinha de naninha, de um porco-espinho. Ela é super fácil de fazer, rápida e fica uma graça. Eu tô usando aqui material bem colorido para deixar a peça bem alegre, ok? Deixa eu, assim, eu vou repetir aqui uma coisa que eu falo todas as aulas, mas tem sempre gente nova no canal, graças a Deus. Eu sou a Rita, para aquelas que não me conhecem, da Teteia Brinquedos de Pano. Então, se você é nova aqui, não esquece de curtir, de comentar e se inscrever no canal, ok? Vamos começar então? Bom, como sempre, os moldes e as medidas e a lista de material para a gente confeccionar essa naninha vai estar disponível no link aqui abaixo do vídeo, ok? Para adiantar, eu já trouxe as peças que a gente vai usar já riscadas. E agora vamos começar então a costurar, ok? Eu estou usando 2 tecidos de algodão, um preto e branco, preto de bolinha branca e o outro branca de bolinha preta. Então esse tecido vai ser o tecido principal do corpinho do nosso porco-espinho. E esse outro tecido aqui composê eu vou usar para a gente fazer as patinhas do bichinho. A gente também vai precisar de uns retalhinhos de feltro para fazer a orelhinha e os olhinhos. E aqui eu peguei vários pedacinhos de viés, que poderiam ser fita também, pra gente fazer os espinhozinhos do nosso porquinho, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar as patinhas, uma costura nas patinhas, ok? Costurei as 4 patinhas. Agora eu vou tirar o excesso da linha. Vou recortar todas elas e vamos desvirar e deixar aqui à espera na hora de colocá-la no corpinho do nosso porco-espinho. Então a gente vai cortar aqui todas elas e vamos desvirar. Eu já tenho uma aula de uma naninha como essa aqui no canal, tá? É um ursinho. Na verdade, o que a gente tá fazendo aqui é a capinha da nossa naninha e depois ela vai ter um enchimento, como se fosse um travesseirinho. Então é diferente das outras naninhas que eu também coloquei o vídeo, que são só o paninho, algumas não tem enchimento. Essa daqui tem, o enchimento é um travesseirinho. E o que a gente tá fazendo aqui é a capinha dessa naninha. Então, se você ainda não viu essa aulinha do urso, corre aqui no canal e assiste que vocês vão ver que coisa fofinha também que ficou. Agora nós vamos virar as patinhas. Aí quando a gente vira, a gente já dá
aquela assentadinha na costura, tá? Principalmente aqui no arredondadinho. Opa, o palitinho tá querendo voar. Pronto. Viramos as 4 patinhas, a gente vai deixar aqui esperando a gente adiantar as outras peças. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar a orelhinha na máquina. Deixa eu explicar para vocês o que eu fiz aqui. Eu também já mostrei em outras aulas o que eu uso para cortar peças pequenas de feltro. Porque o feltro é difícil de a gente marcar com caneta, lápis, giz, porque como ele é bem poroso e tem os fios altos, né? Acaba não ficando exatamente na forma que a gente quer. Então eu sempre uso essa entretela termocolante dupla face, que ela tem uma colinha nos dois lados do papel. Uma a gente cola no avesso do tecido, aí a gente faz o risco na película que ficou da entretela, que a gente quer, e depois, na hora que a gente vai aplicar, a gente recorta, tira a película e coloca na peça que a gente vai usar, tá? Só para vocês entenderem, olha, nessa outra peça aqui, que é que eu falei para vocês que a aula tá aqui no canal, eu tenho a película aqui embaixo, eu fixei, né, com a cola aqui. Ela não é uma cola permanente, ela mesmo só para auxiliar nessas questões, tá, de aplicação. E aí depois eu passei uma costurinha bem na beiradinha da peça de feltro. Eu usei essa entretela nas duas aplicações que eu fiz aqui. Aqui eu estou usando com outra finalidade. Além dessa de marcar, eu vou costurar tomando por base o risco. E eu vou costurar por cima da entretela. Aí depois eu vou tirar a película, porque isso vai ser a orelhinha. E aí a gente vai desvirar. Então eu vou na máquina, eu vou passar a costura nos dois. E aí eu volto para tirar a película e desvirar a peça. Olha. Agora eu vou recortar aqui, ó. Como o tecido é o feltro não desfia. Então a gente pode deixar uma margem aqui da costura bem pequena, tá? A gente não precisa deixar uma margem grande não, porque não vai desfiar, não vai ter... Só cuidado para não cortar a costura. Vamos fazer isso na outra orelha. Agora aqui, a gente coloca aqui, eu vou cortar. E agora nós vamos tirar a película, tá? Nós temos a película aqui, nós vamos tirar essa película. Maneira... Olha, eu cortei e tirei a película, tá? E aqui eu também vou tirar a película. Nós vamos desvirar essa peça aqui, que vai ser a orelhinha do nosso porquinho.
Ó, eu tirei, agora a gente vem aqui, tira essa daqui também. E agora, com a ajuda do nosso palitinho de comida japonesa, a gente vai virar a peça. Olha, se vocês tiverem prática, vocês não tiverem dificuldade de riscar o feltro, não é preciso fazer isso que eu faço, tá? Eu faço porque eu tenho dificuldade. Os meus riscos em feltro, principalmente se for círculo pequenininho, quadradinho pequenininho, eu tenho essa dificuldade. Então eu prefiro fazer dessa forma para deixar a peça bonitinha. Mas tem gente que a mão livre é uma maravilha na hora de cortar. Então, isso é para facilitar, é uma dica para quem tem dificuldade, ok? Então vamos lá, eu estou desvirando. Como eu faço com todas as outras pecinhas, a gente vai dar uma sentadinha nas costuras. Isso vai ser a orelhinha do nosso porco-espelho. Nós vamos deixar aqui, ó, na espera com as patinhas. Deixa eu desvirar essa. Gente, vocês vão ver que é super fácil. E fica um mimo, porque fica bem coloridinho. Prontinho. Vamos marcar aqui, ó. Pronto, tá? A outra orelhinha tá aqui, esperando pra gente colocar no nosso bichinho. Agora eu queria mostrar pra vocês como que é a capinha da nossa naninha. Aqui tá a parte da frente, né? Esse tecido vai ser a frente da naninha. Então aqui já está riscado aonde a gente vai colocar a orelhinha, aonde nós vamos colocar as patinhas. E esses dois pedaços de tecido, na verdade, eles são a parte de trás que vai transpassar para fazer o fechamento da nossa naninha. Olha, vai ser assim. Nós vamos fazer em duas partes, a parte de trás da naninha. Aqui vai ser a abertura pra gente colocar o travesseirinho, o enchimento. E eu, quando meus filhos eram pequenos, eles usavam esse tipo de naninha. Eu costumava colocar a chupetinha deles aqui, que aí não tinha perigo de perder. Não sujava, né, porque não ia pro chão. E ela ficava aqui guardadinha. Então, isso é fácil para trocar, você não precisa obrigatoriamente lavar o enchimento. Você pode só trocar a capinha. E ainda você pode guardar a chupetinha quando o bebê não estiver usando a chupeta, ok? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro... deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Eu vou cortar, tirar um pouquinho aqui desse tecido, que tem muito tecido aqui. Eu vou tirar um pouquinho. Eu ia fazer isso antes da aula, me esqueci. Eu vou cortar esse pedaço por conta do transpasse ser maior. Ficar um transpassado maior. Então, vamos lá.
Então tá aqui, né, o nosso corpo. Aqui vocês viram que eu risquei, que é exatamente essa altura aqui, é a altura que a gente vai ter que deixar pra baixo, a parte de baixo do bichinho. E essa daqui, a gente vai colar, costurar na parte de cima. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer uma barrinha e vou passar na máquina as duas partes desse tecido, ok? Já volto com vocês. Olha, eu fiz a bainha nas duas partes, ok? Elas vão ser as partes que nós vamos transpassar para as costas. Só que antes da gente costurar o corpo do nosso porco-espinho, o que a gente vai fazer? Eu vou colar, olha, hoje eu tô com cola na cabeça. Nós vamos costurar os bracinhos no nosso porco-espinho. Só que nós vamos costurar o nosso bracinho do lado do direito, né? E a marcação aqui, a gente costura sempre do lado do avesso. Então, eu tô marcando aqui a extremidade do nosso... Porque eu quero achar aqui o meio da peça no direito. Então, tá aqui, alfinete com alfinete, vem mais pra cá. Então, é aqui. Então, aqui está o meio da nossa peça. Agora eu vou colocar um alfinete aqui, para saber onde que é o meio. E aqui é o final. Então, aqui é o meio. O que nós vamos fazer? Esse aqui vai ser um bracinho do nosso... Eu vou dobrar, nós vamos fazer uma dobrinha assim, ó, de 1/2 centímetro, mais ou menos. Ok? E eu vou pegar o centímetro. Deixa eu colocar aqui um alfinetinho. Eu tenho, no molde tem as marcas, tá? Onde é que vocês vão colocar o bracinho. É que como eu trouxe marcado já, eu acabei esquecendo o molde. E eu não marquei. Só pra ver um negocinho aqui, peraí. Aqui, aqui. Aqui. Agora sim, eu vou pegar um giz de costureiro, de alfaiate, e eu vou fazer uma marquinha aonde nós vamos colocar o nosso bracinho. Vamos colocar aqui. E aí, vou espelhar ele aqui. Vou espelhar ele aqui. Chegar no meio. Pronto. Vai ser aqui. Pronto. Aqui e aqui. O que nós vamos fazer? Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar ele aqui. Nós vamos passar uma costura aqui, prendendo o nosso bracinho. A mesma coisa do lado de cá. Como eu falei pra vocês, tem no molde tem a marcação, tá? Eu grifei a marcação pra ficar mais fácil. Então, vou tirar aqui, tirar todos os alfinetes que eu coloquei a mais.
E a gente vai passar, eu vou passar duas costurinhas. Uma bem aqui na beiradinha e outra um pouquinho para baixo. Por quê? Para não aparecer esse tecidinho que ficou aqui. Então eu já vou passar duas costuras, que aí as duas vão, além de fixar, ela vai fazer o arremate. Tá bom? Porque como vai ficar do lado do direito, né? Então, vamos lá. A primeira eu vou passar bem na beiradinha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, eu não tenho falado toda hora, mas não se esqueçam de todo começo e final de costura fazer o ponto retrocesso, tá? Agora eu vou vir um pouquinho mais pra baixo. E aqui eu vou passar uma outra costurinha. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Tá? Não dá pra gente ver os fiapinhos do nosso bracinho. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Olha, costurei os bracinhos daquela maneira que eu falei, passei uma costura bem lá em cima, bem rentinha, e a outra um pouquinho mais pra baixo, que aí já arrematou. Não vai ter problema aí, ninguém vai ver aí as costuras. Os bracinhos do nosso porco-espinho está costurado, ok? Eles estão costurados. Então agora nós vamos colocar a parte de trás. Então isso aqui tomem como regra, tá? Como a gente vai fazer o transpasse aqui, né, dos tecidos, a parte de baixo, ela sempre vai ser a menor, tá? Nós temos aqui tiras de dois tamanhos. A de baixo sempre vai ser a menor. E ela sempre vai ficar para dentro. Porque na hora que a gente virar, ela vai ficar para fora. E a parte de cima, obviamente, ela vai ficar para fora. E na hora que a gente virar, ela vai ficar para dentro. Ok? Então tá aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar uns alfinetinhos só para não mexer, tá? Então aqui eu vou colocar um alfinete. Aqui também vou colocar um alfinetinho. E aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Esse aqui é onde nós vamos costurar, né? Essa parte aqui é a parte da frente do corpinho do porco-espinho. Então, eu vou fazer, já antecipar o corte da margem de tecido que a gente vai deixar, porque além de nós termos que embutir as perninhas, nós também vamos ter que embutir todas as tirinhas à volta inteira do nosso porco-espinho, bem como as orelhinhas. Então, é muito mais fácil pra gente fazer esse, né, embutir, a gente tendo a silhueta correta da peça que a gente vai fazer
essas costuras. Então eu vou procurar, né, fazer deixando a volta inteira a mesma medida aqui, ó. Eu sempre falo que artesanato não é né, não precisa ser nada exato, mas a gente procura fazer de uma forma. Então tá aqui, a gente vai deixar essa margem aqui a volta inteira da nossa peça. Pronto. Deixa eu tirar esses excessos aqui. Então, olha, eu cortei de uma forma que a gente tem praticamente a mesma margem na volta inteira. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as patinhas pra dentro aqui. Aqui tem a marcação. Então, a gente vai vir aqui, ó. Só pra vocês verem. Tá vendo a marcação de onde colocar? Ela tá bem aqui. Então, um alfinete aqui. A mesma coisa com a nossa outra patinha. Vamos colocar a outra patinha aqui. Aqui está a marcação. Agora nós vamos pegar nosso par de orelhas. Nossa orelhinha aqui. Nós vamos agora fixar a orelha do nosso porco. O que eu vou fazer? Aqui eu prendi a patinha nos dois tecidos, tá? No tecido da frente e o tecido da trás. A orelhinha, eu vou deixar ela aqui pra gente saber onde que ela vai, né? Só no tecido da frente, o tecido principal, tá? As duas orelhas, eu vou deixar elas fixas aqui só no tecido da frente. Eu vou explicar pra vocês por quê. Nós vamos ter que colocar todas essas tirinhas de viés. Então é muito mais fácil a gente colocar a tirinha pelo lado do avesso, do lado do direito, desculpa, com essa parte do tecido solta, do que ficar enfiando o negócio. Então, a gente vai usar exatamente aqui o meio do tecido, tá? Aqui é o meio. Eu vou começar a colocar os vieses aqui, do meio pra cima. Então, aqui. O que eu vou fazer? Lembrando que tudo que a gente vai costurar, que vai pra fora da peça, na hora da costura, ela tem que estar entre os dois tecidos, tá, gente? Eu tô falando isso porque como eu aprendi a costurar sozinha, eu errei muito. Então, assim, a peça vai sair, a parte da peça vai sair pra fora
né, da costura, ela tem que ficar entre os dois tecidos principais, entre os dois direitos do tecido. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Aí eu vou colocar um aqui. A gente vai fazendo para se juntar. Então, eu vou colocar ele aqui. Agora vai vir um aqui. Olha, você pode deixar 1 centímetro de espacinho entre um e outro, tá? Agora eu vou pôr aqui. Vocês entenderam por que eu fiz isso, né? Porque fica mais fácil de a gente colocar do que prender aqui pra gente costurar, ok? Então, aqui. Agora eu vou colocar um branquinho aqui. Eu não sei se eu já falei isso, mas assim, vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Poderia até ter feito tudo branco, ou tudo preto e branco, ou tudo amarelinho. Eu tô usando aqui vários tons de várias cores, que é pra ficar mais alegre, né? Agora a gente vai colocar um aqui. Aqui. Ah, eu queria pedir para vocês deixarem os comentários de vocês, se vocês estão gostando das peças, se vocês estão gostando da didática das aulas, se vocês querem, tem alguma coisa que gostariam que eu mostrasse para vocês. Então não esqueçam aí, tá? Compartilhem, curtam e comentem. Ok, pessoal, olha, tá tudo preso. Agora eu vou vir com a parte de trás, né? E eu vou colocar uns alfinetinhos desse lado, porque é desse lado que nós vamos passar costura, que é esse lado que tá riscado. Segurar aqui e aqui. Ó. Depois a gente tira todos os alfinetinhos, porque é fácil de virar. Aqui.
A gente vai conseguir virar com facilidade. Opa. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura na volta inteira da peça. Inteira porque nós temos essa abertura aqui para desviar. Então a gente não precisa deixar nenhum buraquinho aberto, como na maioria das peças que a gente faz, né? Aqui é uma capinha, então a gente vai passar a costura na volta inteira. Na verdade, eu vou passar duas, tá? Eu acho conveniente passar duas, porque primeiro que a gente tá com várias partes embutidas aqui, né? Seria interessante a gente reforçar a costura, então fazer duas voltas. Eu vou passar e volto com vocês pra gente desvirar e fazer o rostinho no nosso porco espinho. Passei duas vezes a costura na volta inteira da peça. Agora eu vou dar só assim uma acertada aqui, tá? Não vou cortar mais pra dentro, só mesmo dar uma acertadinha na volta inteira. E uma outra coisa, como tem muita pecinha embutida aqui nesse corpinho, se vocês tiverem uma máquina que tenha função de ponto zigue-zague, eu acho conveniente para dar um arremate mais bonitinho por dentro, vocês fazerem o zigue-zague na volta inteira da peça. Porque aí não vai ter perigo de ficar soltando fio, né? Na hora de lavar, porque vai estar bem arrematadinho, tá bom? Não precisa arrematar de outra forma. Só fazendo pontos zigue-zague, eu vou fazer pra vocês nessa peça, pra vocês verem como é que fica, tá? Assim não corre o risco de soltar fiapinho. E dar um arremate. Eu vou passar, então, uma costura de zigue-zague na volta inteira. Vocês vão ver como é que vai ficar arrematado. Vou voltar. Ó, o ponto zigue-zague, ele vai prender todos os fiozinhos que estão soltos aqui, todo o tecido que está solto. Então ele vai garantir que não fique desfiando. Ó, não desfia. Então pode ir pra máquina. Então, se você tiver essa funcionalidade na sua máquina,
Eu acho que hoje a grande maioria das máquinas seria um ponto básico, a costura reta e o zigue-zague. Então eu acredito que a grande maioria tenha. Então agora eu vou desvirar aqui a nossa peça. Nós vamos ver como é que ficou o nosso porco-espinho. Claro, sem o olhinho, mas quase pronto. Opa. As orelhinhas aqui. Antes de fazer o olhinho, nós vamos fazer a almofadinha do enchimento. Eu estou usando aqui um TNT, tá? Esse TNT até é um TNT que eu já tinha aqui em casa, eu já tinha um tempo, eu falei, vou usar. Ele até que é fininho, mas existe um TNT, acho que a gramatura é um pouquinho maior, não aquele grossão. Pode ser esse aqui fininho mesmo, porque é geralmente o que é utilizado para forro de almofada mesmo, tá? Então pode ser esse. O que nós vamos fazer? Nós vamos costurar, deixando uma pequena abertura aqui para desvirar e encher a peça com a fibra siliconada. Então deixa eu passar na máquina. E aí nós vamos encher para depois colocar na nossa capinha. Aqui o nosso porco-espinho, aqui a nossa almofadinha, né? O nosso enchimento. O que nós vamos fazer? Nós vamos desvirar agora e nós vamos colocar fibra siliconada. Eu disse para vocês que eu usei aqui o TNT, né? Eu acho o TNT ótimo porque assim, você pode lavar, né? Ele tem assim uma certa vida útil. Então você pode lavar mais de uma vez, não tem problema. É um produto super barato e ele cumpre bem esse papel, então, de fazer essa capinha. Não vai ficar em contato com o bebê, então não tem problema nenhum. Eu acho melhor do que você, de repente, dispor de ter que comprar algodão, tecido de algodão, que o preço é R$ 20. Eu acho que o preço do metro TNT é R$ 3, R$ 4. Então, e ele faz bem demais esse papel, tá, gente? Então, não tem problema não. Vamos de TNT. Ó, só tô dando uma ajeitadinha aqui na nossa almofadinha. E agora a gente vai colocar um pouquinho da fibra siliconada. Olha, a fibra siliconada, pessoal, é essa daqui, ó. Eu uso muito para encher bichinho, encher boneca, mas ela também faz enchimento de almofada, travesseirinho e outros brinquedinhos. As nossas naninhas. Eu dei também eu tenho aulas aqui no canal de mordedor, que eu também faço enchimento com a fibra siliconada.
a gente não precisa colocar muita fibra. A gente tem que encher toda a área da almofadinha, mas não dela ficar assim enorme. Desde que a gente preencha todos os espaços dela, é suficiente, tá? Porque quando a gente faz um bichinho, a gente tem que deixar o bichinho firme, né? Assim, em pezinho, corpinho durinho, as perninhas. Não é o caso da naninha, que tem que ser uma coisa bem macia pro bebê se aconchegar, né? Na hora da manha, na hora do sono, na hora da preguicinha, tá? Então, ó. Vou colocar mais um pouquinho aqui. E aí, o que nós vamos fazer? A gente vai passar uma costura para fechar esse espaço que a gente deixou aberto. Ou a gente pode fazer também uns pontinhos invisíveis. E eu aqui vou passar uma costurinha. Então, ó, só para vocês terem mais ou menos uma noção da... Ó, tá todinha cheia, mas não tá aquela coisa enorme. Ó, dá para o bebê apertar. E agora a gente passa uma costurinha. Agora a gente vai... A parte mais fina é pra cima. Então a gente vai colocar aqui, ó. Tá aqui. E para finalizar mesmo, aqui, nós temos os nossos olhinhos. Que eu também aqui colei o feltro na entretela termocolante, tá? Todas as peças eu colei na entretela dupla face. Eu vou tirar, tá? Eu coloquei só pra vocês verem como é que ficou. Eu vou tirar porque eu vou colocar os olhinhos. Vou colocar com a almofadinha, não vai ficar legal. Eu já deixei a agulha com a linha branca aqui. Olha, só pra segurar, eu vou colocar a linha aqui. Eu vou tirar a película. Da cola. E agora eu vou colocar só para não ter perigo de soltar o feltro preto. Eu tô dando esse pontinho. Depois eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. E agora, a volta inteira, nós vamos prender o olhinho. Tá? Pra a gente não correr o risco do bebê levar a boca essa pecinha aqui de feltro. Então a gente vai, ó, com um pontinho atrás,
que eu já ensinei, né? Como é que faz? A gente vai prender todo o olhinho na peça, ok? A volta inteira. Pega um pedacinho do tecido e um pedacinho do feltro. Pedacinho do tecido, pedacinho do feltro. E ele vai ficar bem fixado aqui na peça. Não tem perigo de sair. Vocês acharam fácil essa peça? Tem várias outras naninhas no canal. Então, clica lá, Teteia Brinquedos de Pano. Vocês vão encontrar vários modelos de naninha. Esse daqui, eu até comentei no outro vídeo, meus filhos usaram, imagina, eu tenho um filho de 40 anos. Meu filho, já na época dele, tinha, a gente não falava naninha, a gente falava neco, de boneco. E ele adorava pra dormir o bonequinho dele. Ele passava no nariz, na orelhinha, né? Aqueles dengos que eles fazem. Então, opa. Opa. Agora a gente vai vir colocar para dentro essa. E nós vamos colocar outro pontinho exatamente onde a gente fez aquele primeiro pontinho. Agora eu vou pegar o outro olhinho, esse nosso porco-espinho tá olhando de lado, ele tá desconfiado. A gente tira a película. Opa. Aí eu vou pegar, olha aqui, eu vou vir fazer aquele pontinho que eu fiz no primeiro olhinho que a gente pregou. Opa. E nós vamos prender o olho exatamente como a gente fez, tá? Vem aqui. Faz um ponto atrás, um pouquinho do tecido, um pouquinho do feltro. A volta inteira. Olha, eu gosto de fazer a expressão do bichinho depois que ele tá pronto. Poderia ter feito tudo isso aqui antes? Poderia. Mas é que eu prefiro ver como é que ficou o bichinho, como é que ficaram as peças. Aí depois eu dou a expressão para ele. Eu acho
Para mim fica mais fácil dessa forma. Eu vejo, assim, aula principalmente de pintura, né? A pessoa faz a mão livre, o cabelinho, os olhinhos, a bochechinha. Gente, eu não tenho essa aptidão para desenho e pintura. Assim, muita proporção, né? Então eu prefiro deixar a peça pronta e aí sim dar expressão para ele. Opa. A gente arremata aqui. E final. Então agora sim. Vou colocar a almofadinha. E olha, só para dar um toquezinho aqui, eu vou colocar um pinguinho de tinta branca para tecido no olhinho dele para dar uma expressãozinha no olhar, tá? Não quiser, não precisa. Vou pegar aqui a tinta. Ó, então eu vou colocar uma pintinha de tinta bem aonde eu fiz, eu preguei o nosso olhinho, tá? Essa aqui é tinta de tecido, então cuidado ao usar porque ela é muito difícil de sair. Ou melhor, quase nunca sai. E aí, pessoal, gostaram do nosso porco-espinho? Prontinho o nosso porco-espinho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, curtam, comentem. Se quiserem, mandem foto pra gente, né? Quero ver as peças de vocês. Pra quem ainda não se inscreveu no canal, não se esqueçam de se inscrever porque toda semana tem dica nova às terças-feiras e aula nova aos sábados, ok? Falo pra vocês que tudo que é feito à mão é único, é inesquecível e ajuda a gente muito a desestressar e botar a nossa criatividade em dia, ok? Te espero na próxima aula. Um beijo pra todos.